Então, para quem não me conhece, eu sou professor aqui do Projeto faz um tempinho, e eu dou a disciplina de biologia, né? Eu sou biomédico por formação e eu atualmente faço doutorado lá na Federal, né, na área de bioquímica e fisiologia. Então, hoje a gente vai tratar aqui, né, nessa uma hora, vou trazer alguns pontos aqui relacionados à fisiologia humana, adaptados para o Enem, tá? Então, a fisiologia, né, é um ramo de estudo dos principais processos que se passam no interior do organismo humano. Então, a gente vai ter aí o estudo de vários órgãos, tá? E cada órgão desse vai ter uma função específica, tá? Então, aí, a gente funciona como um todo, né? Todos os sistemas, eles estão ao mesmo tempo funcionando, mas didaticamente aí a gente ensina isoladamente, tá? Cada um deles. Então, como pode observar aqui, ó, a gente vai ter nossas células, né? São formadas por moléculas no geral, né? Tanto a membrana, quanto dentro da célula, quanto em núcleo, tá? São todas moléculas, macromoléculas, sejam proteínas, sejam carboidratos, lipídios, tá? E essas células, elas vão se juntar umas com as outras e vão formar aí os tecidos, tá? O tecido, mais completamente, ele é um órgão, certo? E um conjunto de órgãos diferentes, a gente vai chamar de sistema, tá? E é isso que a gente vai estudar, cada um desses sistemas. Então, todos eles diferentes vão formar um organismo completo, tá? Então, como a gente pode observar aqui, a gente tem vários sistemas aí, né, que compõem o ser humano. Então, aqui, por exemplo, a gente trouxe aqui o sistema nervoso, tá? A gente vai ter aí o sistema endócrino, né, sistema respiratório, aqui eu tenho o sistema cardiovascular, aqui o sistema excretor e o digestório. Então, assim, para o Enem, é importante a gente saber pelo menos um pouquinho sobre cada um deles, tá? Algumas informações importantes que caem nas questões. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouco, né, vou trazer aqui sistema respiratório, eu vou iniciar com o sistema respiratório. Então, primeiro, qual é a importância, né, os objetivos que a gente vai ver aqui, a importância desse sistema respiratório, tá? É muito importante quando a gente está estudando alguma coisa saber o objetivo daquilo, né, para que serve. Então, os órgãos que compõem o sistema respiratório, né? Esse conceito aqui que é muito importante, que é de hematose, que é a principal função do sistema respiratório, e aqui é o controle da respiração, o controle neural. Vou tentar trazer tudo isso aqui para a gente hoje. Então, primeiramente, qual é a importância do sistema respiratório? Então, absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico, que é o CO2. Alguém sabe me dizer para que serve o oxigênio no nosso organismo? Quem poderia falar aí? Ninguém? Para que a gente possa respirar. Não, a gente Ah, respira, tá, ó. beleza, a gente respira, né? Coloca aí para dentro do nosso organismo o oxigênio, mas lá dentro, uma vez dentro da gente, o oxigênio, qual é a função dele? E aí, eu queria saber isso, se alguém tem noção. Oxigenar as células, eu acho. Oxigenar as células, tá mais ou menos, mas tá, Filtrar, filtrar o pulmão, retirar o carbono. Quando a gente hum, solta, libera o ar. não, então, veja só. Sistema respiratório. Falei que a importância era de absorver oxigênio e eliminar gás carbônico, que é CO2. Então, uma vez que o oxigênio está dentro do nosso organismo, ele vai se difundir para todo o nosso corpo, tá? E vai se difundir para onde? Do sistema das veias e artérias, tá? É, e aí o que acontece é o seguinte: uma vez, né, esse oxigênio na circulação sanguínea, ele precisa ir para dentro das células, tá? Então, observa aqui essa imagem. Opa. Eu tenho aqui o oxigênio, né, e nutrientes, como glicose, por exemplo, ele vai direto para a célula, tá? E o oxigênio vai participar de um processo bioquímico chamado de respiração celular, tá? Essa respiração celular, ela tem aí com o objetivo de produzir uma molécula de ATP. Essas moléculas de ATP são moléculas que
bastante energéticas e que as células usam essa energia para realizar suas funções, tá? Então, no geral aí, o oxigênio, ele é necessário para a célula produzir energia, que é o ATP, tá? E nesse processo, com a etapa bioquímica gigante, a gente vai ter aí, ó, o CO2 sendo formado. Então, o CO2 é o produto final, né, da formação do ATP, e ele vai ser liberado na circulação sanguínea, e ele vai, o objetivo dele também na respiração é liberar esse CO2 que foi formado, tá? Tudo bem até aí, né? Sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos lá. Trouxe aqui essa imagem, né? Então, a gente sabe aí que, no geral, a gente vai ter o seguinte, a gente vai respirar, né? Colocar para dentro o oxigênio vai se espalhar pela circulação sanguínea para ir para as células, e as células vão produzir aí a sua energia, o seu ATP. Esse processo vai produzir CO2, que volta para a circulação sanguínea, como os nossos vasos sanguíneos aí, eles estão em todo o nosso corpo, ele dá um de volta, e aí o CO2 acaba saindo também quando a gente expira, tá? Então, eu trouxe aqui, gente, esse sistema respiratório é um conjunto de órgãos bem especializados, tá? Que vai aí desde a cavidade nasal, tá? Até os pulmões. Então, quando a gente inspira, ou seja, coloca o ar para dentro, né? O ar ele vai passar pelas narinas, certo? Na primeira fase aqui, vai para a cavidade nasal, entendeu? Vai para a narina, né? Depois vai para a cavidade nasal, mas aqui para dentro. Então, na cavidade nasal a gente vai ter até, por exemplo, a presença até de pelos, né? Isso é muito importante para pelo menos filtrar o ar também. Imagina, a gente está filtrando, está respirando o tempo todo. E no ar está suspenso tudo, tem bactéria, tem vírus. Então, muitas vezes, até esses pelos do nariz, eles servem como proteção, tá? E também para umedecer, tá? Esquentar o ar. Então, ó, ele vai passando, ó, vai da cavidade nasal, então tem aqui órgãos como faringe, certo? E logo em seguida, ele vai direto para a traqueia. Ó, deixa eu aumentar aqui a imagem, pronto. Cavidade nasal, ó, passa aqui na faringe, e aqui eu tenho a traqueia, certo? Esse órgão aqui é muito importante, certo? Estou aqui passando a setinha nele, que é o chamado de epiglote. É um órgão que ele é bastante importante, porque, por exemplo, ele já vai fazer parte aí do sistema digestório. Quando a gente está comendo alguma coisa, né, e vai fazer aí o processo de engolir, essa membrana muscular aqui, ó, ela desce aqui para baixo e meio que tampa a, a traqueia, tá? Então, nesse que a gente está comendo e engole alguma coisa, isso impede, por exemplo, de alimentos chegarem aqui na traqueia, né, e a gente se engasgar. Então, quando a gente, por exemplo, come muito rápido, achando aí, tá querendo aquela pressa de comer e tal, pode não dar tempo disso aqui acontecer, ou o alimento ainda assim conseguir passar um pouquinho para a traqueia, e acaba que a pessoa se engasga, tá? Mas, no geral, o ar vem para a traqueia, e a traqueia é esse tubo aqui, alongado, tá? Que vai de encontro aí ao pulmão, certo? E do pulmão eu vou ter aí os chamados brônquios e bronquíolos, tá? Tudo bem até aí? Sim. Ó, dizendo aí o funcionamento dos órgãos. Então, é bastante importante esse processo, porque são órgãos bastante especializados, né, na qualidade do ar que está entrando. Então, por exemplo, eu falei, por exemplo, aqui que na cavidade nasal a gente vai ter as fibras, né, esses pequenos pelos que servem como proteção. Então, por exemplo, está filtrando um ar muito tóxico. Então, ao invés de todo ele passar para o seu pulmão, uma pequena parte fica ali retida, né, nessa barreira física que são os pelos. E além daqui dessa cavidade nasal, se a gente for observar, por exemplo, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, eles vão ser formados por células também que possuem cílios. Então, observa essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ó, ela está representando, né, o epitélio desses órgãos. Tá? Quando eu falo epitélio, estou falando da camada mais superficial. Então, imagina, né? Esse órgão aqui, ele é um tubo. Se eu pegar ele,
fazer isso aqui, fazer um corte, né, aqui, eu observo isso dessa maneira, né? Então, aqui eu estou observando, ó, como fica as células, né, observando desse jeito. Então, observa aqui, eu tenho células individualizadas, e cada célula dessa aqui, ó, vai estar cheio de cílios, tá? Esses cílios também vão servir como proteção, né? Proteção aí é porque a gente pode estar respirando alguma coisa que seja danoso, tá? Seja micro-organismo, seja uma substância tóxica, por exemplo, tá? Também eles produzem muco, certo? Lucas, tem Oi? duas perguntas no chat. Uma Sim. é, serve como se fosse direcionar, e a outra é, os idosos vão perdendo essa função, o senso de epiglote. Tá. Peraí, um momentinho. Perdão, como é a primeira pergunta, Luciana? Serve como se fosse para direcionar. Não direcionar, mas proteger. Porque assim, imagina, esse órgão aqui, ó, o ar vai tudo passar por aqui. Imagina que ele fosse como um cano liso. Então, primeiramente, se fosse um cano liso, ó, o ar todo que entrasse ia passar sem filtro nenhum. Agora, imagina que ele aqui, ao invés de ser um cano liso, ele é um tapete, como se fosse um tapete, cheio de fiozinhos. Então, aqui o ar vai, esse tapete, ele vai reter um monte de coisa, né? Então, isso aí é a função deles, tá? E, no geral, aqui, né, os idosos, sim, muitas vezes eles vão perdendo esse controle, tá? Mas não o controle dessa movimentação, porque, assim, quando a gente vai engolindo, né, a partir do momento que a gente engole, ele já fecha, é algo automático. A questão de pessoas idosas é que, muitas vezes, até por conta da força da mastigação, né, tem algum outro problema, como, por exemplo, Parkinson, que tem uma dificuldade aí na contração dos músculos, possa ser que isso aqui não seja suficiente, tá? Uma coisa também que acontece, ó, é que esses cílios aqui, vão perdendo dependendo do ar que a gente respira, tá? Esse cílio de proteção. Então, por exemplo, você vive numa região que o ar é muito tóxico, né? Então, certo, pode matar essas células, tá? Fumo, etc., pode fazer isso também, a perda desses cílios aqui, tá? Beleza. Então, saindo daqui, ó, da traqueia, para onde ele vai mesmo, eu vou ter aqui os brônquios, tá? Eu vou ter aqui o tecido pulmonar, né? Mas aqui eu vou ter os brônquios. Então, esses brônquios eu vou ter diversos bronquíolos, tá? Então, o ar vai se espalhar para todo ele aí, certo? E eles têm muito, né, que é para absorver o máximo desse ar. Em cada pulmão, eu vou ter 150 milhões, né, desses bronquíolos aqui que vão formar os alvéolos, tá? E esses alvéolos, cada alvéolo desse, ele vai ser composto, aí ele vai ser revestido de vaso sanguíneo. Então vamos lá. O ar saiu aqui, ó, da traqueia, se ramificou para os brônquios se ramificam em vários bronquíolos, e deles, né, eu vou ter aí os alvéolos, tá? E esses alvéolos, eles vão estar recobertos de vaso sanguíneo. Isso aqui é muito importante, gente, porque assim, concentrou no pulmão, então, uma grande quantidade de vaso sanguíneo, né? E o objetivo é captar o máximo de oxigênio possível, né? Então, como tem uma região que tem muito vaso, né? Muita veia, muita artéria, então o oxigênio ele vai se difundir para esses vasinhos e vai se espalhar para todo o nosso organismo, tá? Então, aí eu vou ter dois processos respiratórios. O primeiro deles é chamado de inspiração. Então, quando a gente inspira, é o quê? Colocar o ar para dentro. O que é que vai acontecer? Eu vou ter, ó, contração do músculo respiratório. Quando a gente inspira, eu vou ter aqui, ó, esse aumento, né, do volume torácico, tá? Eu vou ter aqui também contração do músculo diafragma. E porque eu estou e nessa questão de expansão, né, a gente vai ter uma expansão, a pressão atmosférica, né, que é a pressão de lá fora, ela vai estar maior do que a pressão da caixa torácica, né? Então aí o ar ele vai acabar entrando.
certo? Eu vou ter aí, né, o levantamento dessas costelas, né, vou ter uma dilatação, né, um aumento. Então, isso aí, a pressão dele diminui e o ar lá de fora é colocado para dentro, né, o ar aí rico em oxigênio. Então, nesse momento que o ar entra, né, vai acontecer lá, ele vai se difundir para todos os alvéolos, né, e ocorre o momento da gente colocar também o ar para fora, certo? E esse ar aí é rico em CO2. E esse aí é o processo da expiração, tá? Então, aí ocorre o relaxamento do diafragma. Então, aqui o diafragma, esse músculo, ele relaxa, tá? E eu vou ter também, ó, a diminuição do diâmetro vertical da caixa torácica. Então, ela vai, ó, tá se contraindo, certo? Então, na inspiração, eu vou ter um aumento do volume. Na expiração, a gente colocando o ar para fora, a gente vai ter o quê? Uma diminuição desse volume, tá? E aí eu vou ter um aumento dessa pressão, né, da caixa torácica, porque eu estou diminuindo, estou colocando mais pressão nele, tá? E o que acontece é que o ar acaba indo para fora, certo? E esse ar é rico em CO2, certo? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. 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 Perfeito. Então, primeiramente, qual é o objetivo da respiração aí nesse caso? Trazer para o nosso organismo oxigênio, tá? O gás oxigênio, porque o gás oxigênio ele vai estar lá agindo na respiração celular. Todas as células vão utilizar esse oxigênio para produzir energia. Então, o sistema respiratório, né, ele vai ter aí todos esses vasos sanguíneos conectados a ele, que é para assim que esse oxigênio entrar, ele se difundir diretamente para os vasos. Então, eu vou ter maior concentração, por exemplo, deixa eu botar aqui. Então, ó, eu vou ter aqui um alvéolo, né? Bem aderido a ele, diversos vasos. Então, eu vou ter uma maior concentração de oxigênio no alvéolo do que dentro do vaso. Então, o que é que vai acontecer? O oxigênio vai se difundir para o vaso sanguíneo, tá? Então, por isso que ele aí é um órgão tão importante, porque ele vai ter aí essa toda conexão com o vaso sanguíneo, que vai fazer com que o oxigênio vá para ele, tá? E esse processo aí a gente vai chamar de hematose, tá? Que vai ser aí a chamada troca gasosa. Então, primeiramente, o que é que vai acontecer? O oxigênio vai entrar, né, pelo pulmão, tá? Eu vou ter uma maior concentração de oxigênio no pulmão do que no vaso, ele vai se difundir diretamente para o vaso. Mas o CO2, né, eu tenho aqui o oxigênio. O CO2, uma vez formado lá nas células, né, em todas as células do nosso organismo, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai diretamente para o pulmão. Então, eu vou ter uma maior concentração de CO2 dentro dos vasos sanguíneos do que no próprio alvéolo. O que é que vai acontecer? Ele vai sair, tá? Então, essa troca aí é chamada de hematose. Então, muitas vezes a gente fala de hematose, que é o quê? A transformação do sangue venoso em sangue arterial. Então, isso aí quer dizer o seguinte, né? No nosso organismo, no geral, as artérias são vasos que transportam oxigênio para os tecidos, tá? Já a veia é um vaso que leva, né, o CO2 dos tecidos lá para o pulmão, tá? Então vai acontecer aí a troca desses dois gases, tá? Então um sangue venoso vai para sangue arterial, porque aí liberou CO2 e entrou oxigênio, certo? A diferença aí da concentração entre eles. Tudo bem? Vamos lá. Então, ó, isso aqui é bastante importante. Então, isso aqui, a gente, é uma imagem de um capilar, né? De um capilar, né? Um vaso sanguíneo bem pequeno, aderido aí aos alvéolos. Então, ó, vindo daqui, ó, vai ter uma grande quantidade de oxigênio,
Então, por ele estar mais concentrado, ele vai migrar para o vaso, certo? Saindo aqui do vaso, desse capilar, eu vou ter uma grande quantidade de CO2. Como ele está mais concentrado aqui, ó, ele vai se difundir aqui para o alvéolo e vai sair na respiração, tá? Então, como a gente pode observar aqui, ó, esse oxigênio, ele não vai ser transportado sozinho na circulação sanguínea, tá? Ele vai ser transportado aqui por essa célula. E alguém sabe que célula é essa? E aí? Alguém sabe? Alguém poderia me dizer? Ninguém, minha gente. Uma célula vermelhinha do sangue, qual é o nome dela? Hemácias. As hemácias, tá? Então, a principal função da hemácia é transportar o oxigênio. Então, assim, imagina, por exemplo, organismos bem simples, como esponjas do mar. Como é que ele consegue ter oxigênio? Simplesmente, né, o oxigênio se difunde de lá para as células dele. Comparando a nós, que somos organismos muito mais complexos, esse oxigênio que a gente respira, ele vai ter que ser transportado para que ele chegue desde o meu cérebro até o dedo do meu pé, né? Então eu vou ter vaso sanguíneo em todo ele, em todo o meu corpo vou. Então vai ser por vaso sanguíneo. Mas uma vez o oxigênio dentro, ele não consegue ir sozinho. Então tem que ter transportadores. E qual é a principal célula do vaso do sangue? É a hemácia. A principal em termos de quantidade, né? É a que tem a maior quantidade. Então é as hemácias. Então são as hemácias que vão transportar o oxigênio, tá? E aí eu vou ter essa proteína aqui, chamamos de hemoglobina, e a hemoglobina que vai estar transportando o oxigênio, certo? Mas a gente pode observar aqui, ó, eu tenho a hemoglobina, tá? A hemoglobina que vai fazer o transporte do oxigênio, ela é uma proteína, né? Tem 4 subunidades, e eu vou ter aqui essa porção que chamamos de porção M. Eu vou ter um ferro aqui complexado, e o ferro é que vai dar essa cor vermelha ao sangue, tá? Mas aí quem vai estar fazendo transporte do oxigênio é a hemoglobina, tá? Uma vez preso na hemoglobina, né, ele vai se espalhar para todo o seu corpo. Então, quando chega lá na célula, né, isso aqui não vai ser uma ligação covalente com o oxigênio. Então, uma vez que chega lá na célula, né, o oxigênio se solta da hemoglobina e vai direto para a célula, tá? Tudo bem até aí? Sim ou não? Sim, professor. Perfeito. Professor, você poderia repetir essa parte aí, por favor? Tá. Então eu falei o que? Da proteína. Uma vez Da que o proteína. oxigênio ele sai do alvéolo e vai lá para o vasinho aqui, para o capilar, ele não vai andar sozinho. Tá? Ele não vai aí sozinho. Ele vai ser transportado. Transportado por quem? Por hemácias, tá? E nas hemácias eu vou ter aí milhares e milhares de hemoglobinas. Então, cada hemoglobina dessa aí vai estar transportando o oxigênio, tá? E eu falei que essa hemoglobina, que é a principal proteína da hemácia, ela vai ter essa conformação aqui, ó, 4 cadeias, uma cadeia beta, alfa, tetra, e ela vai ter o grupamento M, que é essa estruturazinha aqui. E ele vai ter um ferro, aí esse ferro que vai dar cor vermelha para a hemácia, certo? Eu falei foi isso. O oxigênio vai ser transportado aqui, tá bom? Certo, obrigado, professor. Perfeito. Tem uma certa diferençazinha no transporte do CO2. Então, como a gente viu, deixa eu só botar uma imagem aqui. Até agora, né, como a gente viu,
É, eu vou ter o oxigênio, né? Vai passar lá por todo o sistema respiratório, vai ser transportado aí pelas hemácias, e na hemácia, né, eu vou ter aí a hemoglobina fazendo isso, certo? Daqui, né, uma vez que ele está dentro da hemácia, ele vai se espalhar para todo o corpo, né? E vai direto aí para as células. Aí as células vão fazer esse transporte, vão fazer uso do oxigênio aí para produzir energia, seja lá o que for, tá? O que acontece é o seguinte, o CO2 vai fazer o processo inverso. O CO2, ele vai sair da célula, né? Da célula, o CO2, ele vai para o vaso sanguíneo, né, para algum vaso, e aí o vaso sanguíneo no geral, ele vai direto lá para o pulmão, né? E aí quando a gente coloca o ar para fora, a gente expira, o CO2 vai lá para fora, tá? Esse aí foi o que a gente falou no geral. Só que o seguinte, o transporte do CO2, ele acontece de uma forma um pouquinho diferente, tá? Porque, como a gente viu, né? A hemácia, perdão, o oxigênio vai ser a maioria transportado por meio de hemoglobina, né? E cerca de mais de 90% do oxigênio é transportado em hemoglobina, pouquinho dele é solúvel no sangue. O CO2 vai ser o contrário. Acho que mais de somente 2% do CO2 que a gente coloca para fora das células vai estar solúvel sozinho no sangue. 28% do CO2 vai fazer essa reação. Ó. Eu vou ter aqui ó, o CO2 reagindo com a água. Tá? Ele vai reagir com a água, né, e por meio de uma enzima, que a gente vai chamar de anidase carbônica, ele vai ser convertido nessa molécula aqui, ó, que é o que chamamos de ácido carbônico. Tá? E o ácido carbônico, né, como é um ácido, né, ele vai liberar H+. Então, vai formar o quê? O H+, e o bicarbonato. Então, mais de 98% do CO2 vai ser levado para lá em forma de bicarbonato, certo? Tudo bem até aqui ou não? Deu para compreender isso? Sim. Repetindo, o CO2, uma vez que é liberado, né, ele vai reagir diretamente com a água, certo? Vai ter a reação para formar o ácido carbônico, e o ácido carbônico se dissocia em bicarbonato e H+, tá? E aí eu vou ter até isso também controlando o pH do sangue. Vou mostrar mais para frente como é que funciona isso. Então, ó, observa aqui. Vamos entender essa imagem. Isso aqui é uma célula, minha gente. Uma célula que, depois que o oxigênio entrou, né, fez respiração celular, produziu ATP, passou por todas aquelas reações, liberou o CO2, tá? Só que outra célula liberando CO2, ela passou aqui para o vaso sanguíneo, e o CO2 foi direto para a hemácia, tá? Como eu falei, né, 98% do CO2 que vai reagir com a água. Uma pequena parte dele pode até reagir com a hemoglobina aqui, né, mas é uma pequena quantidade mesmo, tá? A maioria, ó, vai fazer essa reação aqui, ó, de água com CO2 e vai formar o bicarbonato com o hidrogênio. E aí essa hemácia, né, ela vai caminhar para todo o seu corpo até o pulmão, tá? Onde aí, chegando lá, né, o bicarbonato vai
reagir novamente com esse hidrogênio, né, vai formar ácido carbônico e vai formar novamente água e CO2. É o processo inverso agora, né? E o CO2, uma vez formado, é liberado, jogado para fora. Certo? É justamente o que eu estou falando agora. Então, lá nos alvéolos vai acontecer o processo inverso. Bicarbonato e o hidrogênio vão se reassociar, formando aí o ácido carbônico. Que eles, por sua vez, vão formar água e CO2. A água vai continuar lá mesmo, né, que faz parte ali do sangue, né, a maior parte do sangue é formado por água, mas o CO2, uma vez formado, que é um gás, ele vai se dissociar, vai para o alvéolo e se difunde na expiração. Tudo bem até aí? Sim. Certo, perfeito. E como eu falei, né, a importância disso é no controle do pH do sangue, tá? Oi? Alguém falou aí? Então, como a gente sabe, né, o pH, o potencial hidrogeniônico, ele vai de 0 a 14, tá? Sendo aí mais próximo de 0 aí um pH ácido, o 7 é um pH neutro, e acima de 7 eu vou ter um pH básico, tá? O importante é que o pH do sangue ele esteja aqui, ó, nessa faixa, 7,35 e 7,45. É muito importante a gente manter, né, essa faixa de pH, porque no organismo, no geral, as proteínas do nosso corpo, elas só funcionam nessa faixa de pH, tá? Então, quando eu tenho aí abaixo disso, eu vou ter o que chamamos de acidose, e acima disso aqui eu vou ter a chamada alcalose, tá? Então, isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês, por exemplo, fazem aquelas brincadeiras de colocar a água, a cabeça na água e ficar muito tempo sem respirar. Sei lá, tem gente que consegue 1 minuto, consegue 2. Quando você coloca de volta, volta a respirar. Como é que está a frequência da sua respiração? Ela está mais devagar ou está mais rápida? Hein? Mais rápida. Está mais rápida, né? Isso é uma coisa que você controla? Não, né? É algo que é involuntário, tá? Por quê? Porque isso vai de acordo a isso, vai com o controle da respiração que acontece no cérebro, tá? Quando a gente está respirando, vou passar um negócio aqui. Quando a gente está respirando, por exemplo, de tampa a respiração, acontece o seguinte: a gente deixa de produzir a gente deixa de absorver oxigênio, né? O oxigênio diminui, mas o CO2 do nosso corpo ele continua normal, né? Ele continua produzindo normal. Então vai acumular o que? O CO2, tá? Quando eu tenho muito CO2 acumulando, ele vai reagir mais com a água. E vai formar o que, minha gente? Como é o nome da molécula que vai formar aqui? Bicarbonato. Não, ainda não. Primeiramente vai formar ácido carbônico, tá? H2, né? Aqui, eu peguei esse 2H2, peguei um carbono daqui e juntei com esses oxigênios, O3, tá? E aí sim, né? Ele tem espaço aqui mais. Mas ele vai formar aqui o hidrogênio, né? Mais o bicarbonato, certo? Então, se eu tenho muito oxigênio, muito CO2, porque eu tampei minha respiração, eu vou ter formando aqui muito hidrogênio,
tá? E quando eu tenho um meio, uma solução, sei lá, no sangue, com muito hidrogênio, agora ele vai se tornar mais ácido ou mais básico? O que é que vocês acham? Ácido, professor. Vai se tornar mais ácido, tá? Então eu vou ter aí a chamada de acidose. Isso aqui, gente, eu vou ter aqui, ó, no coração, né? Nas artérias carótidas aqui, neurônios, eles detectam tanto o nível de oxigênio, tá? Quanto o nível de bicarbonato e H+, tá? Detectam o pH. Então, se eles detectam aí, por exemplo, que a pessoa está com baixo oxigênio, está com muito bicarbonato e hidrogênio, né, com pH baixo, eles vão ser ativados, eles vão, ó, mandar impulsos nervosos para regiões do cérebro, como aqui o bulbo e a medula espinhal, tá? Aí ativa, chega aqui, ó, ativa essas regiões e elas mandam outros neurônios que vão inervar diretamente o diafragma e o músculo intercostal, que é justamente para eles respirarem, né, mais rapidamente. Então isso aqui é uma coisa que a gente, quando a gente deixa, fica, por exemplo, muito tempo sem respirar, né, e volta, é aquela respiração ofegante. É justamente por isso, tá? Eu vou ter aqui um controle nervoso, né, do da respiração, tá? Vai sair neurônios daqui diretamente para esses músculos, tá? Então aqui, ó, para a gente concluir, eu vou ter o transporte de gases, né? Cavidade nasal, tá aqui, cavidade nasal, traqueia, tá? Células ciliadas ali que vão estar filtrando, tá? Dali eu vou ter brônquios, que vão se formar bronquíolos e alvéolos, certo? Nesses alvéolos é que eu vou ter aí, né? Ele todo coberto de vaso sanguíneo, capilares, que é onde o oxigênio vai entrar e o CO2 vai sair. Quando a gente tem um processo de inspiração, né? Eu vou estar inspirando, aumentando o volume, logo diminui pressão. Diminui pressão intratorácica e o ar entra, o ar do ambiente rico em oxigênio. Na expiração, a gente está contraindo o volume, né? Está aumentando essa pressão intratorácica e o ar acaba saindo. O ar rico em CO2. A hematose, né, que é a troca dos dois, vai acontecer nos alvéolos pulmonares, nos alvéolos dos pulmões. O transporte de oxigênio, como a gente viu, vai ser formado pela hemoglobina das hemácias, tá? O transporte do CO2, ele não vai ser transportado sozinho nunca, né? Digo, a maior parte dele, mais de 98% dele, vai ser aí com a formação de hidrogênio e bicarbonato, né? Quando ele reage com a água e forma ácido carbônico. E o que a gente viu agora, que é o controle neural, né? É o aumento do CO2 e diminuição do oxigênio, tá? Tudo bem até aí, gente? Tudo bem, professor. Alguém não entendeu o que eu falei? Alguém não entendeu algum conceito desse? Sim ou não? Deu para entender bem. Deu para entender bem? Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui do Enem para a gente responder. Eu acho que tem. Deixa eu só achar aqui, tá? Cadê? Enem. Pronto, essa questão aqui do Enem. Todo mundo consegue ler aí? Sim. Ó, eu vou ler aqui, tá? E tem as alternativas. E vocês vão me dizendo. Não coloque no chat não, que eu não consigo ler nada, não. É para falar. Ó, hipóxia ou mal das alturas, consiste na diminuição do oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, né? Ou seja, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas.
Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue conforme a relação. Então, eu tenho aqui hemoglobina mais oxigênio, formando hemoglobina oxigenada. Só isso. A alteração na concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa da... E aí, letra A, B, C ou D? Ou E? Alguém acha que é a letra A, elevação da pressão arterial? Letra B, aumento da temperatura corporal. Acho que é a D. Também acho que é a letra D, professor. Todo mundo acha que é a letra D? Eu também acho. Então, ó, elevação de pressão arterial, aqui o texto não falou nada de pressão arterial, né? Aumento de temperatura corporal também não tem muito a ver, não. Redução da temperatura do ambiente, também não. O que ele está falando aqui é diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada. Então, temperatura não tem nada a ver, não. Tá? Queda da pressão parcial de oxigênio é a resposta correta. Certo? E aqui diminuição da hemácias não tem nada a ver, não. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, a letra D, baseada nisso. Então, a gente tem essas pessoas nessas regiões bem elevadas passando mal, né, com isso. Entretanto, algumas pessoas, elas vivem nessas condições de altas altitudes tranquilamente e não tem nada a reclamar, não tem nenhum sintoma. O que essas pessoas têm, que, por exemplo, eu e você não tem, que a gente mora em região baixa? Acho que é mais a questão da criação mesmo, né, professor? Tipo, desde pequeno. Criação. Desde Não, pequeno. não é muito da criação, não. Assim, é criação porque ela ficou lá vivendo, né, naquela região elevada, mas no organismo dela. Por exemplo, se eu for para uma região dessa, sei lá, para Machu Picchu, aquele povo lá bem, mora na altitude bem elevada, né, provavelmente eu passo mal. Eu acho que eles se Mas adaptaram. adaptaram, beleza, a resposta está chegando perto. Mas qual é a adaptação que poderia acontecer isso? Que alteração no corpo dele poderia estar levando nesse caso? Eles se adaptaram, correto. Mas assim, adaptaram em que sentido? O que é que naquele sistema lá que a gente falou agora, o que é que poderia ter aumentado ou diminuído para eles, para eles estarem, por exemplo, aí vivendo tranquilamente com essa baixa de oxigênio? Pensa aí, minha gente. Estou falando na concentração ou no aumento. Seria hemácias? Nas hemácias. Exatamente. Tá? Então, eu só botar aqui. Então, quem é que transporta o oxigênio mesmo é as hemácias. Tá? Então, se essas pessoas têm uma diminuição, né, do oxigênio disponível para eles, né, se está uma diminuição do oxigênio disponível para eles, uma adaptação que o corpo dele tem é ter uma maior quantidade de hemácia, né, que é para captar o máximo de oxigênio possível, tá? Como é que isso ocorre? Então, por exemplo, aqui, existe um órgão no nosso organismo, um órgão muito importante, que é o órgão chamado rim, né? A gente pensa no rim somente aí como um órgão que filtra o sangue, né, que tem função de excreção, mas o rim também é um órgão endócrino, ou seja, um órgão que produz hormônio, tá? Então, o rim, né, é um órgão que ele produz aí um hormônio chamado de eritropoetina. Eu vou colocar aqui porque é a
sigla, tá? O rim vai produzir eritropoetina, e essa eritropoetina, ela age aonde? Na medula óssea, tá? Por que medula óssea? Porque a medula óssea é o local onde se produz as células do sangue. Então, na medula óssea que vai ser produzido hemácia, tá? Não só hemácia, né? Mas também vai produzir leucócitos e plaquetas. Mas nesse caso aqui da gente, vai estar falando somente do transporte de oxigênio, eu vou ter somente as hemácias aí sendo produzidas em maior quantidade. Então, as células que produzem eritropoetina, né? Elas detectam, por exemplo, uma diminuição no fluxo de oxigênio, tá? Então, elas detectam esse fluxo de oxigênio. O que é que elas fazem em resposta a isso? Aumentam a produção de eritropoetina. E o que é que a eritropoetina vai fazer? Vai agir mais na medula óssea, né? E, consequentemente, vai aumentar o número das hemácias, certo? Consequentemente, aí eu vou ter uma maior, mais hemácias no sangue que vão estar transportando mais oxigênio. Certo, minha gente? Tudo bem até aí? Deu para compreender isso? Oi? Sim, Marília perguntou. Professor, eu fui para uma cidade do interior chamada Altinho. Depois de uns 25 dias, depois de uns 25 dias lá, eu comecei a sentir dificuldade de respirar. Será que tem alguma coisa a ver? Essa foi a pergunta dela. Ah, sim, claro, tem a ver, sim. Como é a menina que perguntou? Marília. Sim, tem a ver, Marília, porque assim, se você mora aqui na região metropolitana de Recife, seu organismo está acostumado com essa pressão de oxigênio que a gente tem aqui, né? Então, a pressão de oxigênio que a gente tem aqui, né, nessa região metropolitana de Recife, que tem uma altitude relativamente baixa, você vai ter, por exemplo, aí hemácias adaptadas a transportar essa quantidade de oxigênio, tá? Quando você vai para essa cidade, que você aí vai ter outra pressão de oxigênio, normalmente aí, quanto mais alto é o local, menor é a pressão de oxigênio que vai ter. Então, se você vai ter uma pressão de oxigênio menor, as hemácias, elas não vão ser suficientes para captar o oxigênio disponível ali. Então, teu organismo, uma vez acostumado com a quantidade de oxigênio daqui, quando chega lá vai sentir falta, entendeu? E, professor, isso também tem muito no futebol. Tem alguns times daqui do Brasil que vão, principalmente aqui do Nordeste, que vão jogar no Equador, Peru, em lugares assim. Aí E se lasca, né? eles Porque tá levam cilindros de desacostumado. oxigênio. Aí ficam no banco de reserva com cilindros de oxigênio lá, porque ficam Aí passando mal. os caras lá costumam É. a jogar nessa altitude elevada, Em 90% dos jogos o time do Equador ganha. Sempre. tem muita vantagem, sai muito desvantagem esse negócio. Muita vantagem mesmo. Deveria os caras ir para lá, ficar treinando assim pelo menos uma semana Né? antes, para acostumar o organismo, porque isso aqui, gente, essa produção aqui de eritropoetina é um hormônio, tá? Então, a ação de um hormônio, a partir do momento que quando ele é estimulado, né, tem um tempo para estimular a produção dele, tem um tempo para produzir ele, tem um tempo para ele ser liberado na circulação sanguínea, atingir a medula óssea, e tem um tempo ainda para ele produzir hemácia. Então, por exemplo, não é de um dia para o outro que isso acontece, tá? Isso aí é uma adaptação lenta. Enquanto não acontece essa adaptação, a pessoa vai sofrendo. É o que acontece aí quando você passa muito tempo, né, nesses lugares. Assim, você percebe que depois, sei lá, você vai para uma região de alta altitude. Primeiras semanas, a pessoa passa mal. Como a moça aí falou que fica com dificuldade de respirar, falta de ar.
Mas depois de um tempo, né, depois de um mês, eu acho, seria suficiente. Essa produção de hemácias, ela já está um pouquinho maior e você já está se acostumando mais com a baixa oxigênio de lá, certo? Mas assim, Entendi, professor. é Obrigada. elevado mesmo e que, por exemplo, não tem eritropoetina aqui de jeito, sabe? Tem certas altitudes aí que a pessoa vai e passa mal mesmo, independente de ser acostumado ou não, certo? Mais alguma dúvida aí, minha gente? Mais alguma Acho que não, professor. Tem não? Maravilha. Então, gente, é o seguinte, como eu falei para vocês, a gente tem um pouco tempo, né, para estar aqui em contato. É somente uma hora que a gente tem. Então, por exemplo, eu não poderia trazer tudo, tá, que a gente tem aqui. Eu prefiro dar uma aula mais completa de um sistema do que utilizar essa aula e dar uma aula bem basiquinha, né, sem muita informação. Então, assim, eu dei essa aula hoje para vocês de respiratório, mas eu tenho outras aulas aqui também, tá? Eu tenho até gravada também, vou mandar, tá? E vou estar mandando também né, alguns materiais para vocês consultarem esses outros sistemas aqui, certo? Porque assim, a gente tem pouco tempo, né, tem uma hora só, não dá para abordar tudo, mas é importante vocês saberem, pelo menos aí, informações de cada um, não detalhadamente tudo, né? Mas informações que façam você aí conseguir responder aquela prova, né? As provas do Enem não são provas difíceis, tá? Então, por exemplo, em biologia mesmo do Enem, elas são 15 questões, tá? Mas todo ano cai pelo menos aí umas 2 ou 3 questões dessa parte de fisiologia, porque o conteúdo é muito grande, tá? Mas você tendo pelo menos um conteúdo, assim, você estudando, dá uma estudada geral, pratica questões, e no final você faz um esquema assim, ó, mais ou menos que nem esse, faz assim, faz uma tabela, aí faz um resumo principal, né? Transporte de gases, bota isso, né? Então, por exemplo, se for falar de sistema, sei lá, sistema digestório, então, na boca eu vou ter a digestão de carboidratos por enzima tal, etc. Aí aqui embaixo vai estômago. Estômago vai a digestão de proteínas pela enzima tal. Então, é assim que a gente vai fazendo, né? Que eu acho que otimiza muito na hora que você estiver estudando, porque o Enem a gente sabe que é um conteúdo muito grande, né? É conteúdo de matemática, de física, de química, então o máximo que a gente puder aí otimizar essa aprendizagem é vantajoso para a gente, né? Porque assim, é muito conteúdo, mas também tem um mundo todo pela frente, tá? Então aí, pega esses conteúdos, estudam, faça um pequeno cronograma, né, semanal, bota aí uns objetivos semanais, estuda tal assunto, tenta cumprir, né, responder questões do Enem, e no final vai dar tudo certo aí, vocês vão conseguir entrar na federal ou qualquer outra faculdade que vocês quiserem, né, tirar uma nota boa, tá? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Eu vou cancelar, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela. Então era isso que eu tinha para falar aqui para vocês, minha gente. Foi um prazer, tá? Eu vou postar esse conteúdo lá no Classroom, né, no Google Sala de Aula. Posto esse, posto os outros também, tá? Não sei se vai dar tempo da gente ver tudo aí. Tá bom? Muito obrigada, professor. Nada, eu quero Lucas, tava com saudade da tua aula. Slides lindos, uma delicadeza, né, gente? Valeu, Filho. Saudade. Uhul! valeu, minha gente. Não aprende quem não quer, né? Ele é muito dedicado na explicação. Parabéns, Lucas. Obrigado, obrigado. É Eu isso que aí. agradeço aí. Deixa eu terminar aqui a gravação. Boa sorte aí para vocês.